A conversa hoje de 9 minutos diz respeito a brincadeiras infantis e o como que essa função ela ocupa uma fase, uma faixa importante na vida da criança e com reflexos naturais da formação da sua personalidade. Para isso nós vamos conversar com um especialista, professor, doutor e especialista exatamente em jogos, mediação pedagógica e inclusão, o professor universitário José Francisco Chicon, com quem a gente passa a conversar agora. Tem a ver, né, professor, isso que eu estou falando? Ou seja, na verdade, como que brincar pode ser sério do ponto de vista de você definir atributos da personalidade que se moldam nessa primeira etapa da vida, né? Sim. Eu estava já conversando com você anteriormente, né? As brincadeiras infantis fazem parte, né, do universo das crianças, nessa faixa etária principalmente, né, de 0 a 6 anos, né? E nessa fase, o que se destaca são os jogos que a gente chama de jogo de faz de conta, né, que é o jogo imaginário, o jogo criativo da criança. O faz de conta é caracterizado pela representação simbólica, ou seja, pela simbolização pela criança, a transformação, né, de objetos reais em objetos simbólicos por um aspecto interno na criança, né, que é a questão de que ela gera uma tensão em si mesmo, no sentido de que ela quer fazer algo que pertence ao mundo adulto, né? Realizar o desejo. Realizar o desejo, por exemplo, de dirigir um carro, e ela não pode fazer nessa faixa etária, né? Não é permitido nem pela lei, né? E nem pelas condições biológicas, né? E aí ela, para resolver essa tensão interna, ela mesma busca resolver esse problema. E a forma com que ela resolve esse problema é gerando aí o jogo imaginário, o jogo de faz de conta, da qual ela transforma, então, uma cadeira, por exemplo, né, num carro, né, e aí ela faz o gesto de dirigir, aí usa os trejeitos, né, para poder dirigir como o adulto faz. E toda brincadeira de faz de conta, ela só existe a partir do que existe na realidade. Então, já houve aí uma polêmica sobre a retirada, por exemplo, de brincadeiras como armas, né? Armas de brinquedo, das brincadeiras das crianças. Mas, na verdade, isso é uma representação do que existe na realidade e ela compreende a realidade a partir da brincadeira. No momento em que ela utiliza, por exemplo, não tem arma de brinquedo, mas se ela fizer tei-tei ou você é o policial, eu sou ladrão, né? Na brincadeira de polícia e ladrão. É uma representação do que existe na sociedade, na realidade em que ela habita. Por exemplo, na época dos jogos dos escravos, não tinha carro, né? Tinham charretes. Então, a representação simbólica das crianças daquela época eram esse tipo de veículos, né? Sim. Agora, parece o lúdico favorece a aprendizagem, porque parece que o lúdico, ele produz um relaxamento, né? O entretenimento, ele leva a relaxamento. O estado do relaxamento, aquelas frequências cerebrais mais tranquilas, parece que favorece mais também a assimilação de informações e conhecimento, ou não? O jogo, a brincadeira infantil nessa faixa etária, né, você começou falando, né, o jogo é sério. A brincadeira, às vezes, para a gente adulto, né, a gente interpreta como algo do ócio, algo só do lazer, assim, que não tem elementos educativos. A brincadeira em si, ela é educativa, né? Você aprende regras. E eu queria já desmistificar uma coisa, não existe o jogo natural, né? O jogo também é aprendido, né? Então a criança aprende a brincar, ou seja, precisa que o adulto, o outro colega, né, nas relações, o professor, ela aprenda a brincar. E depois que ela aprende a brincadeira, ela é capaz de fazer alterações, modificações, variações nessas brincadeiras. Mas a princípio ela precisa aprender. E aí, com relação a esse aspecto educativo, eu estava comentando antes, existe uma função chamada função lúdica e uma função educativa, né? Em termos teóricos, porque essas duas coisas, didaticamente, a gente tensiona para poder compreender essa lógica dentro da escola. Porque o jogo infantil ele é caracterizado assim, pela liberdade de escolha, né, pela ação voluntária da criança em termos de parar quando ela desejar. Então ela escolhe o tipo de brincadeira, mas na escola a gente dirige a brincadeira para a criança. E muitas vezes o professor solicita na brincadeira
pedida para a criança é que ela responda a objetivos educacionais, né? E quando isso acontece, ela faz prevalecer, se ela não faz o equilíbrio entre a função lúdica, que seria permitir que a criança fizesse a brincadeira, né? Ao jeito dela. Do jeito dela, com a liberdade dela, fez a brincadeira proposta. E depois, sim, ela faria o resgate na conversa e tal, do que aquela brincadeira traz como elemento educativo. Para a proposta que ela tem educacional, né? Porque aí o objetivo dela é o produto daquela brincadeira. A criança não está preocupada com o produto, ela está preocupada com o processo de brincar. Em si, O jogo para ela é um fim em si mesmo. Né? Ela não visa um resultado nesse sentido. Sim. Mas o professor, às vezes, visa e cobra isso no decorrer da brincadeira. Isso faz com que ela se descaracterize como uma brincadeira para a criança e passe a ser uma atividade didática, né? Então ela perde esse sentido lúdico da brincadeira infantil, que é o que enriquece pela liberdade que a criança tem de criar, de inventar, de ser crítica, né? De poder definir o que deseja ali na brincadeira. Mas tem uma vinculação muito próxima, tem uma vinculação, na verdade, não muito próxima, tem uma vinculação entre, no caso, brincar e imaginar, ou seja, brincar então potencializa a criatividade, né? Claro. E certamente isso é um legado que ela leva para a formação de adulto dela, né? Eu diria, como eu falei com você, essa faixa etária dos 2 anos aos 6 anos organizado, colocado como a inteligência simbólica, né? Onde o pensamento e a linguagem, né, estão se constituindo aí, entrando em sintonia, né? Até próximo aos 2 anos, a criança ainda não é capaz de fazer essa representação simbólica, ou seja, trazer elementos da realidade e trabalhar abstratamente no cérebro, né? Então, nesse momento, essa função ela ganha proeminência e aí o jogo simbólico então vai se manifestar de forma mais forte, porque é a reunião desses 2 elementos, né, do pensamento e da linguagem. Por isso daí, nessa faixa etária, né, estimular a linguagem da criança, ou seja, abrir no espaço escolar ou no espaço de atendimento ou na brincadeira a possibilidade da criança falar sobre a brincadeira, sobre o que brincou, como brincou, com quem brincou, né, quem ganhou, quem perdeu, né, como é que foi, para ela ir desenvolvendo a relação do que ela sente, percebe, né, e aí oralizando, que é fazendo com que essa inteligência simbólica, né, se articule pela linguagem, se expresse, se externalize, né, e ajude ela a ir organizando o pensamento. Em 9 minutos nós estamos conversando com o professor José Francisco Chicon, especialista em mediação pedagógica, inclusão, autor de livros sobre o assunto. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor José Francisco Chicon, doutor e especialista em mediação pedagógica, em jogos e brincadeiras, na verdade. Professor, o senhor mencionou todo um caráter, todo um componente, digamos assim, lógico que existe na seriedade da atividade infantil da brincadeira, pelo que ela representa de agregados que se acrescenta à personalidade da criança. Agora, como é que se vê essa perda dos brinquedos, das brincadeiras tradicionais nossas? Que a urbanização, de uma certa maneira, inviabilizou. Então, os jogos tradicionais infantis também é um outro elemento. A gente falou do jogo de faz de conta, né? Dessas características desse jogo infantil. E o jogo tradicional infantil, ele é caracterizado assim, são aquelas brincadeiras tradicionais, a gente chama de tradicionais e universais, porque são brincadas, né, e jogadas ao longo dos séculos, né, em diferentes países. Sim. Da mesma forma, né? Que é a amarelinha, soltar pipa, né, a bolinha de gude, o peão, né, essas brincadeiras de pique, né, que a gente vinha fazendo com certa facilidade, onde a gente se relacionava no meio social. E hoje, né, esse tipo, e era transmitido oralmente, né, não tem são anônimos esses jogos, a gente não sabe. As pesquisas todas tentaram identificar, mas não tem uma identificação de quem criou esses jogos. Não tem autoria. Não tem autoria, né? E eles são transmitidos oralmente. E, atualmente, esses jogos têm perdido um pouco essa característica no sentido de que a urbanização, a ocupação de terrenos vazios, a violência urbana, né, tem impedido que as crianças brincassem nas ruas, nesses terrenos. E, com isso, essas brincadeiras têm digamos assim, deixado, não de existir, né? Lógico que elas vão continuar existindo, mas elas
acabam acontecendo numa proporção bem menor. E aí os jogos eletrônicos também, né, a chegada dos jogos eletrônicos tem feito com que as crianças se centrassem mais nesses jogos em que tem que apertar botões e deixam de experimentar brincadeiras em que usam o corpo, a criação, a inteligência, se relaciona mais, né? Porque os jogos eletrônicos têm também esse caráter de individualizar muito o sujeito, trazer muito para si mesmo, né? Porque é ele com um aparelho. Enquanto que nas brincadeiras tradicionais ele tinha mais chance, digamos assim, de conviver, de se relacionar com outras pessoas. Então esses são elementos, né, que foram se perdendo nos espaços urbanos. Em espaços rurais essas brincadeiras acontecem ainda com mais frequência, nos bairros periféricos acontece com mais frequência, né? Mas nos grandes centros a gente quase não percebe crianças. Agora, mais professor, o gosto, a identificação da criança com a brincadeira, com um tipo de brincadeira, de uma certa maneira evidencia algum perfil psicológico, alguma propensão, alguma predisposição da criança? Então, pelas pesquisas, a gente já chegou a discutir isso naquela época em que estavam se trabalhando na mídia, né, a possibilidade de simbolicamente, né, retirar as armas de brinquedo das crianças, simbolizando a retirada também de armas da população adulta. Né? Foi uma campanha muito grande e esse foi um tema também que num espaço de brinquedoteca, nós temos uma brinquedoteca organizada na universidade, no Centro de Educação Física e Desportos, né? Nesse espaço a gente ficou com uma atenção em relação a manter armas de brinquedo nesse espaço lúdico, criado especialmente para as crianças brincarem, ou retirar essas armas. Na época, pelo simbolismo adotado, nós retiramos. Mas pesquisando então para saber se isso tinha algum efeito psicológico no sentido de que essas crianças poderiam no futuro, né, se tornarem bandidos, né, ter essa índole para o lado negativo. O espírito belicoso. Então, as pesquisas mostraram que isso não acontece, né? Quando ela faz isso, ela simplesmente reproduz no sentido simbólico a realidade em que ela se encontra. Ela ouve tiros, ela vê pela televisão pessoas atirando, mortes, né? Acompanha isso na realidade, portanto, ela reproduz isso na brincadeira e quando ela reproduz na brincadeira, como eu disse antes, na verdade ela está compreendendo a realidade externa, é o meio que a criança encontra de entender essas coisas, reproduzindo isso de forma simbólica. Dela, né? Agora, mas tem uma questão de transferência ou projeção a ser considerada. Eu queria saber, por exemplo, em filmes e desenhos, mesmo esse desenho agressivo, ninguém se identifica com o vilão. Verdade. Todo mundo só se identifica com o mocinho, né? É verdade. A projeção das crianças é essa, né? Sim, porque aí a coisa do herói quando ganha nos jogos, né, o vencedor, essas coisas vão passando. E o ruim desses desenhos, assim, eles não atingem, assim, lógico que tem a sua carga de influência, né? Porque a maioria dos desenhos hoje eles são voltados, o Tom e Jerry, né? Eu estou tentando caçar o Jerry e tem elementos ali de violência, né? Um com o outro, né? Tanto o Jerry às vezes bate como apanha. Então, nesses tipos de jogos televisivos, né, as crianças reproduzem isso, também ajuda na criatividade da criança. Mas são elementos que estão constantes, assim, tanto nos jogos eletrônicos como nos jogos da televisão. Talvez se pudesse, de certa forma, trabalhar um certo equilíbrio, de que essas coisas acontecessem de uma forma menos traumática, né, nos desenhos, né, pudessem, de alguma forma, também inspirar a criação da criança, porque inspira, né, esse tipo de desenhos, eles também trazem elementos para a criação, para a invenção, para o jogo de faz de conta, né, que é essa relação entre o pensamento e a linguagem que é desenvolvido na brincadeira lúdica. Então, nesse sentido, também não tem pesquisas que revelem algo que possa danificar aí, né, a condição adulta da criança, né? Professor, grato pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu também queria agradecer, né, a oportunidade, né, desejo a todos aí sucesso na vida. E queria dizer que nós temos no espaço do Centro de Educação Física organizado uma brinquedoteca, da qual, né, nós oportunizamos o atendimento de pessoas não deficientes e pessoas com deficiência, porque
Na minha trajetória profissional, eu atuo no Centro de Educação Física com um laboratório de educação física adaptada, com atividades voltadas para o atendimento a pessoas com deficiência. E aí, nesse laboratório, a gente tem o espaço da brinquedoteca, onde nós agregamos, né, pessoas não deficientes do Centro de Educação Infantil da UFES, com pessoas com deficiências, com autismo, síndrome de Down e qualquer outro tipo de deficiência, né, nessa faixa etária entre 3 a 6 anos, para participar desse espaço lúdico, né, criado em função, em razão, né, dessa característica das crianças nessa faixa etária. Em 9 minutos, nós contamos então com a presença do professor doutor, especialista em mediação pedagógica e inclusão, autor do livro, inclusive, A Praxis Pedagógica, José Francisco Chicó. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a